Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente, né? Boa noite para quem está aí, vai ver de noite. Boa tarde para quem vai ver de tarde. Bom dia para quem vai ver de dia. Desde já eu vos salve com a graça e paz do nosso Deus. Graça tal que excede todo o entendimento humano. Hoje vamos terminar aí com o nosso estudo sobre Gideão, sobre o sacrifício de Gideão. Desde já eu peço que você dê o seu joinha, dê o seu like, para cima ou para baixo, não sei. Se for para baixo, dá uma explicação por que você o fez. Se for para cima também, dá um joinha aí, fala por que você deu o joinha, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo e os demais vídeos aí do canal possam chegar ao mais longe possível, ao mais número de pessoas possíveis, porque a ideia aqui, o propósito aqui é ganhar almas para o reino de Deus, é fazer com que as pessoas venham ter entendimento da palavra de Deus e saber, acima de tudo, que não há ninguém fraco e não há ninguém forte. Vou falar um pouco mais acerca disso, justamente dentro da palavra de Deus, em Juízes aqui no capítulo 6, onde nós estamos meditando. Porém, conforme eu prometi ontem aí no vídeo, né, falando acerca do sacrifício, eu falei sobre a deusa Asher, eu falei sobre o bosque, que é o poste ídolo, né, que é a mesma coisa aí do bosque, o poste ídolo, a Asher, é a mesma coisa, tá? É uma entidade. Eu já falei sobre isso, não vou repetir para não me alongar no vídeo, tá bom? Eu prometi que nós iríamos dar sequência a partir do versículo 30, capítulo 6, abre comigo aí. Capítulo 6, versículo 34, foi onde eu parei. Depois de tudo aquilo que Gideão derrubou, o poste ídolo lá, ele cortou o poste e derrubou o altar, usou aquele boi de 7 anos para derrubar o altar, quebrando aquela maldição, né, que havia sobre aquele povo, depois do sacrifício do novilho que ele sacrificou, que era o novilho do pai dele, como eu expliquei, e pedi para você ver a fundo aí na Taná, porque a Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia de tradução aí hebraica, tá? Então alguns nomes que eu vou falar aqui talvez seja diferente aí da sua, mas eu já expliquei isso desde o primeiro aí, vídeo relacionado a Gideão. Pois bem, vamos lá, para que eu não venha me estender e fazer em 20 minutos. E o Espírito do Eterno revestiu a Gideão, ou a Gideão, e ele tocou o shofar. E aí então, depois que o Espírito de Deus revestiu a Gideão, o povo foi com Gideão, né? Vou procurar ser o mais breve possível aqui, tá bom? Vou pular alguns versículos para não ficar muito longo aqui. Então ele enviou mensageiros, né? Asher, Zebulon, Naftali, subiram a seu encontro. Então o pessoal ali já viu que Gideão realmente era diferente, que houve uma mudança ali em Gideão depois que ele recebeu o Espírito Santo, depois que o Espírito de Deus se apossou de Gideão, então ele passou a ser um novo homem. Assim como eu falei no vídeo anterior, ou no ao anterior, que assim também como o Espírito de Deus se apossou de Saul, Saul passou a ser um novo homem. E quando o Espírito de Deus se apossar de mim e se apossar de você, não interessa se você é fraco, não interessa se você é mole, não interessa se você não é ninguém, não interessa que a sua família não dá crédito para você, não importa. Se Deus é contigo, é isso que importa, e mais nada além disso vai ter importância. O importante é você então buscar a Deus. O importante é você ser humilde. E não importa se você é um homem ou uma mulher cheia de dúvidas. Isso não interessa para Deus. O que importa para Deus é a tua humildade. Não importa que se você é analfabeto, nada disso interessa. É isso que eu quero deixar bem claro nesta noite, porque Gideão foi um homem de muitas dúvidas. A saber, a primeira dúvida que ele teve lá no comecinho, quando ele deu ali, ele ofertou ao anjo ali o cabrito. Só assim então, depois que o anjo fez o procedimento ali de apresentar a Deus o cabrito e foi consumido, ele entendeu que era um anjo do Senhor. Ele entendeu que estava fácil com Deus, ou seja, isso é dúvida. E Deus também trabalha com aquele que tem dúvida, Deus trabalha com aquele que é mole, Deus trabalha com aquele que é fraco, porque Gideão era justamente essas coisas. Ele era mole, ele era uma pessoa fraca, ele era uma pessoa débil. Eu vou provar isso dentro da palavra de Deus para você agora, que de repente se sente fraco, para você que se sente uma pessoa debilitada e se acredita dentro de você que você não é ninguém. Mas se você é humilde e não tem idolatrado a um outro Deus, não tem se voltado para as imagens de escultura, não tem se voltado para o reino de Satanás, Deus ele vai se apresentar a você, assim como se apresentou a Gideão e fez a diferença na vida dele. Vamos lá então. Depois de tudo isso, olha só, mais uma dúvida de Gideão.
Gideão já havia sido revestido com o Espírito de Deus. E olha a dúvida de Gideão, olha o medo de Gideão, a fraqueza de Gideão aqui, eu vou falar acerca dela agora. Então Gideão disse a Deus: se vai salvar Israel através de mim, como dissesse, porque Deus falou, vai que eu sou contigo, você vai ganhar porque eu sou contigo, mas ele falou, se o Senhor for de fato salvar, então me prova. Mais uma dúvida de Gideão, tá? 37:6, eis que porei uma faixa de lã na eira, se o orvalho estiver somente na mecha, e secura toda a terra, então saberei que livrarás Israel através de mim, como dissesse. Então Deus o fez daquela mesma forma. Aí depois que Deus fez, conforme ele pediu ali para Deus fazer, então aí no 39, e Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez. De novo, puxa, Deus já provou para ele que ele era com ele desde o princípio, agora provou aí a questão aí do propósito que ele fez aqui com Deus, né, da prova. Deus então foi lá e realizou aquilo. Ele agora mais uma vez vai falar: Senhor, não fique irado comigo. Em outras palavras, eu sou um homem, eu sou débil, eu sou fraco, eu não acredito em mim. Mesmo o Senhor me revestido com a tua presença, com o teu Espírito, o Senhor me deu a confirmação, eu não acredito em mim. Ele provou que era um homem débil, ele provou que era um homem fraco, que era um homem debilitado, e que ele não tinha condição de vencer aquela guerra. Mas o fato de ele não ser um idólatra, Deus o escolheu e fez de Gideão um vencedor. E o fato de mim e de você, nós não sermos um idólatra, não servimos a outros deuses, é certo que Deus vai nos escolher e vai vencer essa guerra por nós. Porque nessa guerra aqui, foi vencida por Gideão. Vamos bem, vamos em frente. Que haja, por favor, secura na mecha. Agora é o contrário, tá vendo? E sobre toda a terra haja orvalho. E Deus fez assim naquela noite. E só na mecha havia secura. E sobre toda a terra havia orvalho. Aí foi que Gideão entendeu e pensou consigo: realmente, Deus é comigo. Mas não precisava nada disso. Ele já havia revestido a Gideão com a força, com o poder. Mas mesmo assim, ele teve dúvida. Porque mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, mesmo eu e você sendo cheios de Deus, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas e erros, estamos sujeitos à dúvida, estamos sujeitos ao medo. É por isso que a humildade de Gideão, de chegar até Deus e ser sincero, fez com que Deus se voltasse para Gideão e não o rejeitasse, porque, como eu já falei aqui muitas vezes, que ele rejeita aquele que é soberbo, mas dá graça, ele ajuda, ele ampara aquele que é humilde diante dele. Então, aí Gideão entendeu que Deus de fato, que o Eterno, né, que o Adonai de fato seria com ele nessa batalha. Então Gideão acreditava que agora ia matar o povo, que agora ia destruir aqueles reis inimigos que tinham escravizado ele durante aqueles 7 anos passados. E levantou-se de madrugada Jeroboal, né, que é Gideão, né, Jeroboal, que é Gidom, e todo o povo que estava com ele, e acamparam junto à fonte de Harod, tendo acampamento midianita ao norte. Se tiver alguma palavra diferente, que eu estou contaminado, tá? Mais uma vez eu vou repetir aqui. Desta colina de Moré, que está no vale. E o Eterno disse a Gidom: o povo que está contigo é numeroso, para eu dar os medianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me salvou. Eram 32 mil homens, era muita gente, como eu falei, né? 32 mil homens para ser alimentado, fora jovens, fora velhos, fora crianças e mulheres, era muita gente. Eles tinham alimento, eles tinham mais animais. Essa é uma questão da gente estudar a palavra, e isso vai ser revelado de uma forma bem simples e fácil. Então, Deus falou: não, essa guerra não é de vocês. 32 mil homens teriam a capacidade de vencer ali os amalequitas, né, o povo do Oriente, todo mundo ali, os medianitas, venceria. Eu não quero.
Eu quero menos. Chega até o meio do povo ali e clama. Os filhos dos medrosos que tá com medo, você que está com medo, seja sincero, em outras palavras, volta para casa. Né? Não está desprezando, volta para casa e deixa aí. Então, aí só de imediato, então voltaram do povo aqui 22 mil. Voltou 22 mil e ficaram então só 10 mil pessoas. Ou seja, muita gente voltou, né? Para suas tendas, para sua família, e ficou apenas 10 mil pessoas. Vamos lá, em diante, aqui para frente. E o Eterno disse a Gideão: ainda é numeroso o povo, faz descer as águas e ali selecionarei daquele que eu te disser. Então Deus fez um propósito, falou: desce as águas, tal. Aquele que lambia a água ali, né? Aquele é o que eu vou escolher. Os outros você manda voltar também, tá? Eu estou aqui resumindo. Depois você lê, tá bom, pessoal? Estou no capítulo 7 já, para ter um entendimento melhor. Agora que eu estou explicando aqui bem. Pois é, então desses aí, voltou, e vamos aqui no versículo 6 do capítulo 7. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, né, foi de 300 homens, e todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Aquele restante, então, voltou para casa. Foi a prova que Deus fez, né? E não é que eles foram reprovados. Havia um propósito, porque Deus tem propósito na minha vida e na sua vida. Não é que aquele restante dos 32 mil ali, no caso ali, 32 mil menos 300 vai dar 21.700, né? 31.700 no caso aí. Não é que esses 31.700 fossem fracos, fossem covardes. Todos aqui eram covardes. Aqui não havia ninguém forte. Porque se houvesse alguém forte aqui, eles iriam enfrentar os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Eles iriam enfrentar. Eles nunca enfrentaram. Foram 7 anos de escravidão ali, com medo, escondido ali na caverna ali, com medo de morrer. Colhia um pouco e já guardava para não morrer de fome. Escondia os animais para que eles não viessem arrebatasse todos os animais. Então ali havia uma covardia, ali havia um medo, mas todo esse medo e toda essa covardia por conta da idolatria. Porque ao invés de eles sacrificarem a Deus, de servirem a Deus, eles sacrificavam ali a Baal, a Axera, eles sacrificavam a deuses estranhos. E Deus não se agradava disso, fazendo com que assim ele então viesse perecer e ficar 7 anos ali, praticamente que cativo, né? Porque saía da caverna para poder colher o que podia colher, e logo de imediato tinha que voltar para que os outros povos não viessem atacar e destruir, matar a eles. É tanto que não fala de matar, que fala de roubar alimento, né? Porque eles se protegiam, eles se escondiam. Pois bem, vamos seguir aqui em frente aqui. 300 homens, no 7, tá? 300 homens que lamberam as águas, né? E darei os midianitas nas tuas mãos, e que toda a outra gente vá, cada um ao seu lugar. Então Deus falou: olha, Gideão, eu quero só esses 300. Todo o povo volte para a sua casa, volte para a sua família. Eu vou vencer essa batalha só com 300, porque essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. Porque quando eu entrego a minha vida para Deus e você entrega a sua vida para Deus, entenda uma coisa, meu irmãozinho de fé. Essa batalha, essa guerra, ela não é sua, ela é de Deus. Essa batalha, quem vai vencer é Deus por você. É você clamando, é você orando, é você jejuando, é você se entregando para Deus, é você sendo sincero e humilde com Deus, porque Deus vai te escolher dentre os fracos para te fazer forte. Ele vai te escolher dentre aqueles que são covardes para te fazer um homem ali valente, um homem guerreiro. Deus vai te escolher para fazer a vontade dele, para ele guerrear essa guerra por você, para ele vencer essa guerra por você. Porque essa força não vem de mim, essa força não vem de você, essa força vem de Deus. Mesmo com o Espírito Santo, eu ainda estou sujeito a falha, sujeito a erro, sujeito a errar, a pecar, ou qualquer outra coisa desse tipo. E Deus entende tudo isso, porque Deus entendeu a Gideão, como entende a mim, como entende a você. Mas se eu e você somos sinceros, somos humildes, pode pedir a Deus que Ele vai te mostrar o caminho, que Ele vai te mostrar a solução, que Ele vai te mostrar a saída. E Ele vai junto com você. E junto essa batalha será vencida, essa guerra será vencida. E você vai sair do outro lado como vencedor, como vitorioso. Mas essa glória é de Deus.
É por isso que a guerra, quem vence é Deus, para que a glória seja dele. Porque se eu vencer a guerra no lugar de Deus, então eu não preciso de Deus. Mas se eu sou dependente do meu amado, do meu Senhor, né? Então é Ele que será glorificado. E através do Espírito Santo, né? Do Ruach HaKodesh, através do Espírito Santo, eu vou então vencer essa batalha, porque Ele vai me direcionar o que devo fazer para que então eu possa aí vencer os inimigos, que são muitos que nós enfrentamos todos os dias. Prosseguindo, e com os 300 homens. Então, vamos para o 9. Naquela noite o Eterno lhe disse, levanta-te e desce ao acampamento, porque eu dei na tua mão. E se temes descer, desce tu e Purá, que é o moço, ajudante dele ali, né, o braço direito dele, que estava sempre com ele ali para ajudá-lo. O teu moço. Assim como Elias tinha ali um discípulo, né, e tantos os outros homens de Deus tiveram ali seu discípulo, né, que ajudavam também, ele tinha um dele ali que ajudava ele, não sendo ele profeta, mas ele tinha ali uma pessoa que ajudava ele de confiança ali, o moço ali, que estava sempre com ele. E depois se fortalecerão as tuas mãos e descerás ao acampamento. Ou seja, olha lá, Deus falou, se você ainda tem dúvidas, Gideão, fica tranquilo, eu vou te mostrar que eu serei contigo. A Gideão desce lá no acampamento dos midianitas, né? E o midianita tem um sonho, e fala acerca desse sonho, né? E aí o outro fala, olha, esse sonho não é, com certeza, é Gideão. Vamos lá ver se eu encontro aqui fácil aqui. Pronto, no 14. Depois você lê tudo, tá, pessoal? Porque estou com 16 minutos já. E o seu companheiro respondeu, dizendo, isto não é outra coisa, senão a espada de Gidom ben Yoash, de Gideão, né? De Gideão, o homem de Israel. Deus deu na sua mão os medianitas e todo o acampamento. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ele se prostrou de joelho. Ele se prostrou e aí ele entendeu que Deus era com ele. Se não bastasse, ele desse o espírito dele, o revestiu com o espírito dele, que é o espírito de fortaleza, né? É o espírito de certeza. Mas mesmo assim, pela debilidade do homem, fraqueza do homem, pelo espírito próprio do homem, houve tantas dúvidas em Gideão, mas pela humildade de Gideão, pela singeleza do coração de Gideão ali, então Deus deu mais uma prova para ele, e essa aí foi fundamental para que então Gideão pudesse entender que ele iria vencer essa guerra. E olha só como ele venceu essa guerra. Então ele colocou ali, desses 300 homens, fez grupos de 100, né? E eles tocaram então ali a trombeta, o shofar, né? Eles tocaram ali e quebraram ali os vasos. E vamos agora para o 22, tá? 22, 7 e 22, para poder estar adiantando, pessoal, por conta do tempo. E os 300 homens tocaram os shofares, e o Eterno tornou a espada de um contra o outro, em todo o acampamento, e o exército fugiu até Bet-Hashtá. Ou seja, quando eles tocaram ali, estava com a tocha, né, que eles tocaram o shofar e quebraram os cântaros ali, então o povo entendeu que havia um ataque ali, Deus fez com que eles entendessem que havia um ataque, o inimigo não entendeu e começou o próprio inimigo a atacar um ao outro, e eles, olha, fugiram, foram embora. E aí Gideão não conseguiu pegá-los, né? Então convocou todo o restante do povo, e o povo aí foi atrás dos inimigos. Mas que povo? O que foi rejeitado lá atrás. Você vê que Deus, ele não deu a cabeça dos príncipes lá, né, que cuidavam ali dos medianitas, amalequitas, né, os príncipes, ele não deu a cabeça na mão de Gideão. Vamos mais para frente, você vai entender aqui onde está a grandeza de Deus. Olha lá. Vamos para o 23, 24, tá bom? Vamos para o 24 do 7. E Gidom enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão. E foram convocados todos os homens de Efraim e tomaram as águas até Bet-Bará e o Jordão.
e prenderam 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na rocha, e Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb, e Gidom além do Jordão. Ou seja, olha lá, Deus usou Gideão, o fraco, ele não era forte, está provado que ele não era um homem forte, o fraco, venceu a guerra, e o povo que havia sido rejeitado lá atrás, rejeitado entre aspas, depende da forma que você vê aqui o contexto, a palavra de Deus, tá? Que não foram rejeitados, foram escolhidos para uma missão, até um pouco que não mais importante, mas fazia parte da missão, do propósito de Deus. Eles que pegaram os reis, foi eles que decapitaram o rei, foi eles que venceram. Porque a guerra só é vencida quando a gente pega um principal. Você vê que uma colmeia de abelha, se você mata ali a abelha mãe, a rainha que chama, né? Então todo o resto ali, olha, já sai fora porque foi matada ali, a líder morreu. Então quando pegaram o líder, então o exército inimigo entendeu que realmente havia perdido a batalha, pois não havia mais comandante, tá? E eu quero que você entenda nessa noite, já tem 20 minutos, eu vou ter que terminar, tá bom, pessoal? Mas eu quero isso, que você entenda que você não é fraco, que você não é débil. E ainda que você se sinta débil, Deus te revestindo, Deus vai vencer essa batalha para você. Gideão era um homem fraco, debilitado e débil. O povo aparentemente era pior ainda do que ele. Mas foi esse povo que venceu a guerra lá na frente. Porque o nosso Deus, ele não escolhe aquele que aparenta ser um grande homem, que aparenta ser formoso, que aparenta ser forte. Porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Foi o que ele falou quando foi ungir a Davi, né, como rei, sendo um garoto. Então, o Senhor falou através do profeta que Deus não via como o homem vê os irmãos de Davi formosos. E Davi, mirradinho, pequenininho, um garoto, mas ele viu o coração. E Deus vê o teu coração. Deus não vê a tua força. Deus não vê o teu físico. Ele vê o coração. Saul, sendo o homem mais belo da cidade, em face e em formosura, precisou do Espírito de Deus para que então comandasse aquele povo. Gideão, sendo fraco, débil, sendo um homem covarde, cheio de dúvida, não crendo no próprio Deus, né? Está mais do que provado pela humildade dele, pela sinceridade dele. Deus falou, não, Gideão, é você que eu quero, porque você não é um idólatra. Dentro de você é um guerreiro, e você não sabe. Mesmo com tantas dúvidas, você é um guerreiro. E a mesma coisa Deus fala para você nessa noite, meu irmão, minha irmãzinha de fé. Você é um guerreiro. Não importa o que você pense de você. Parece que está tudo dando errado. Parece que tudo aí está naufragando, aí está tudo complicado, caótico no teu mundo, aí no teu dia a dia. Mas Deus é contigo. Aprenda a se humilhar. Aprenda a ser sincero com Deus. Mesmo você tendo dúvidas, mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo débil. Se Deus te escolheu, porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe os analfabetos para confundir aqueles que são sábios. Esse é o nosso Deus. Pessoal, que Deus abençoe a tua vida. Encerrei aqui esse pequeno estudo relacionado aqui à vida de Gideão, tá? Depois disso, ficou aí Israel mais 40 anos aí vivendo em paz. Gideão durou até os 110 anos, tá bom? Depois ele veio aí a morrer como qualquer um ser humano, morre como eu e como você. Mas até que isso venha acontecer, nós temos que ser usados por Deus. E temos que deixar a nossa descendência, os nossos filhos aí também, prepará-los para também serem usados por Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Até quinta-feira aí, com mais uma live. Eu não sei do que eu vou tratar nessa live, eu não tenho nem ideia o que Deus vai colocar no meu coração para falar. Mas uma coisa é certa, peço que você assista, será às 7 da noite aí, lá no Facebook. Se você colocar no YouTube, tem um link do Facebook aí. Se você clicar, então você manda um convite que eu te aceito, tá bom?
compartilha nas redes sociais aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí para poder ajudar o canal, o YouTube a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até quinta-feira em nome do Senhor Jesus.